o importante dessa notícia é o fato de que o esquema criado pela Operação Lava Jato foi um esquema muito inteligente. Foi inteligente porque ele criou uma história em cima de uma realidade que dava sustentabilidade para essa história. Como que eles fizeram? Eles buscaram um apartamento que o Lula estava olhando a possibilidade de comprar, e a partir desse apartamento eles criaram toda essa história. Por que que deu muito certo? Porque eles criaram uma história em cima de um apartamento que obviamente as pessoas teriam visto o Lula visitar, obviamente as pessoas teriam visto a Marisa visitar, e ela tinha uma cota de compra desse apartamento, ou seja, ela estava tentando comprar esse apartamento, e nessa luta de tentativa de compra desse apartamento, eles usaram essa vontade dela de comprar o apartamento para tentar associar as visitas a uma prova de que ele teria recebido aí esse apartamento como alguma espécie aí de propina. Assim, nós não estamos, obviamente, nós estamos falando de um grupo poderoso, pessoal, que conseguiu tomar o poder. Nós não estamos falando de amadores, claro que não estamos falando de amadores. Nós estamos falando de grupos extremamente inteligentes que conseguiram derrubar o governo. Os caras conseguiram fazer coisas do arco da velha. Então, o que os caras fizeram? Os caras criaram uma história de um apartamento que seria do Lula e teria sido recebido como propina da Petrobras. Depois o próprio juiz Sérgio Moro não conseguiu provar que haveria qualquer tipo de propina da Petrobras, ele desistiu da tese de propina da Petrobras e veio com outro raciocínio. Mas enfim, o que é importante, né? Detalhe importante nesse momento. Eles armam as histórias em cima de coisas que eles vão ter sustentáculos futuros. Por exemplo, esse caso do apartamento, a história foi criada em cima de um apartamento que o Lula e a Marisa tinham visitado porque eles tinham intenção de compra. Então toda vez que eles vão falar de provas que o apartamento seria do Lula, eles falam, mas o Lula visitou o apartamento, o Lula orçou isso para o apartamento, o Lula esteve no apartamento. Estão sempre falando essas coisas relacionadas ao Lula, mas eles não falam que o Lula não apenas visitou, como eles compraram uma cota que agora a justiça está devolvendo, porque já que a Marisa não chegou a comprar o apartamento efetivamente, a justiça manda a OAS devolver essa cota para a Marisa, que já foi assassinada pela Operação Lava Jato. Por que é importante a gente conseguir sintetizar esses detalhes? Para que as pessoas entendam, igual a Verônica Vidal fala, estamos falando de bandidos. Estamos falando de pessoas extremamente treinadas para derrubar democracias. Estamos falando de pessoas extremamente preparadas para conseguirem fazer o que eles fizeram no Brasil, uma destruição total da estabilidade do Estado brasileiro. Não são amadores, pessoal. É importante que a gente tenha essa consciência. Quando fala, olha, o juiz Sérgio Moro é um idiota. Idiota nada. Ele pode ter os seus problemas lá com a língua portuguesa, é uma coisa que eu também tenho, mas ele não é um idiota. Ele conseguiu participar de um super esquema que levou ele para o Ministério da Justiça. Então, vamos cair na real. Os caras são gênios, gênios do mal, é claro, mas eles são gênios, eles conseguiram fazer coisas do arco da velha, são profissionais. E é só quando o brasileiro perceber que estamos lidando com profissionais, estamos lidando com especialistas em golpes de Estado, estamos lidando com especialistas em criar crimes, especialistas em criarem situações para levarem pessoas para cadeia, né? Então, estamos vivendo uma situação extremamente bizarra. E é por isso que tem tanto eleitor do Bolsonaro iludido por aí. Para a gente conseguir trazer para uma realidade da gente, imagine que você trabalha nos órgãos públicos, você é, por exemplo, um diretor de um hospital, e aí você tem um inimigo político que começa a te acusar de você ter desviado verbas do hospital. E vão falar que durante uma reforma do hospital você recebeu um apartamento como propina. O apartamento não é seu, mas qual a prova que eles vão utilizar? Um dia que você visitou o apartamento com vontade de comprar. Olha, sabe aquela vez
que você visitou um apartamento com vontade de comprar, seja um apartamento novo, aqueles que eles te entregam um papelzinho e ficam lá te pagando para você visitar o apartamento, seja um apartamento usado de um amigo, é mais ou menos assim. Você visitou o apartamento, ali tinha uma câmera que filmou você visitando o apartamento, eles vão falar que porque você é diretor do hospital e você visitou aquele apartamento, você seria um dono daquele apartamento, teria recebido como propina. Eu acho muito interessante que esses eventos estejam acontecendo de forma concatenada, porque aos poucos, pessoal, esses eventos eles estão criando forças para que as pessoas se posicionem do lado do Brasil. A gente teve o Toffoli com coragem de liberar a entrevista do Lula e o Toffoli com coragem de falar que o que está acontecendo no Brasil hoje tem interferência de países, países de fora, vamos pensar assim. E tem interferência internacional no que está acontecendo no Brasil hoje. E isso é uma coisa que a gente precisa entender como sendo não um ponto de virada, mas uma certa melhora. É mais ou menos assim, olha, a febre estava em 42 graus, ela caiu para 41, continua perigosíssima, pode matar o paciente, mas caiu 1 grau.